eu sou o professor de arte cartunista Raposa, um renomado ninguém, hoje atendendo pedidos de muitos alunos, de muitos colegas e amigos e muitos inscritos que me pediram dicas de como fazer um sombreamento. Eu estou ensinando um passo a passo bem básico, bem amador, para que qualquer um, iniciante, amador no caso, como eu disse, consiga fazer um sombreamento. Então está bem básico ali, eu não caprichei tanto, não fiz algo tão refinado, senão levaria muito tempo, esse vídeo ficaria muito longo e as pessoas não têm tanta paciência. Mas o básico que eu fiz ali, apesar de não estar refinado, já é um suficiente para as pessoas entenderem o passo a passo, o padrão de como é um sombreamento. Eu comecei com esferas e eu usei a técnica do degradê, que vocês podem ver no vídeo aqui acima. Eu já ensinei a fazer o degradê com lápis de cor e até com lápis de lição. E depois eu ensinei num desenho em si, na verdade dois. Bem básico ali o desenho de um rosto de uma pessoa, aplicando o sombreamento em si, em que áreas a gente escurece, como a gente começa, etc. Então a dica de hoje é sombreamento para amadores, para iniciantes. E lembre-se, você tem que praticar no fim. Você tem que refinar sua técnica, você tem que estar familiarizado com esse básico, com esse passo a passo, para a gente poder avançar em técnicas mais avançadas, em técnicas mais caprichadas e refinadas, e aí fazer, por exemplo, um rosto humano, realista, aquela coisa que o pessoal acha que só isso define se você desenha bem ou não. Desenhar um rosto humano, tudo bem, a gente vai aprender, mas antes a gente tem que aprender esse passo a passo básico. Seguinte pessoal, eu vou sombrear seguindo a curvatura do círculo. Para vocês entenderem melhor o que isso significa, ou como fazer, caso não fique claro no vídeo, é só vocês procurarem aquele vídeo que eu já sugeri de degradê, que lá eu falo mais basicamente sobre como você faz o sombreado e por que fazer o sombreado e o degradê seguindo a curvatura do círculo.
Aqui eu vou começar com um lápis 6B, que vocês podem ver que é um pouco mais escuro, embora ele seja mais macio, ou seja, é mais fácil de você espalhar a grafite no sombreamento. Ele também borra muito mais, então tem que tomar cuidado para que a mão não acabe encostando no sombreamento, porque isso vai fazer ela ficar suja e você vai acabar borrando o desenho sem perceber. Existe umas luvas para se comprar aí na internet, principalmente da China, que é bem baratinho, que você coloca ali na mão para evitar esse tipo de mancha. Mas eu acho isso desnecessário, é um gasto de dinheiro desnecessário, a não ser que você curta muito sombreado e passe o dia inteiro ali, e você tem um dinheiro extra para gastar. Mas se você colocar uma folha em cima, onde sua mão vai ficar encostada, também já resolve praticamente o problema, não precisa gastar dinheiro com isso. Então vamos lá. Agora que vocês viram o sombreamento, eu vou ensinar como espalhar a grafite com 3 técnicas. Não que eu concorde com as 3 técnicas, mas são as mais usadas, então vocês vão ver a diferença com o dedo, com papel higiênico e com o esfuminho. E depois, na hora de sombrear o rosto, eu vou ensinar uma técnica com o papel higiênico junto com o esfuminho, que é a que eu mais gosto, para algumas determinadas áreas fazer alguns determinados efeitos. Qual o problema do dedo? O dedo nosso tem gordura, o dedo nosso pode suar, então ele acaba podendo borrar quando a gente vai sombrear com ele. O esfuminho, ele é como se você estivesse segurando o lápis, ele é mais preciso, você controla mais, porém você espalha de maneira muito mais devagar, já que você está ali sombreando como se estivesse praticamente pintando de volta, só que você está borrando. A próxima técnica é com papel higiênico, um pedaço que você dobra e põe no dedo, que nem vocês podem ver, e aí você espalha de maneira muito mais
rápida, eu acho que é até mais fácil de se controlar mais do que o esfuminho em áreas grandes. O esfuminho é mais recomendado para um lugar mais pequeno. Podem reparar que o lápis 6B, por ser mais poroso ali, ser mais macio, também é mais fácil de não só sombrear, como espalhar a grafite nele. Fica bom com o dedo, fica bom com o esfuminho, fica bom com papel higiênico. A dica é você começar a sombrear com o lápis número 2 e depois em áreas maiores, como o cabelo, por exemplo, ou a sombra no fundo do rosto, que por exemplo você desenhou, você usar o 6B, porque como ele é mais fácil de espalhar, ele é mais fácil de borrar, é mais difícil ter um controle em áreas pequenas, então ele é mais recomendado para áreas mais espaçosas e abertas do desenho. Para usar o esfuminho, como eu disse, para sombrear, você vai pegar um papel higiênico e vai envolver na ponta assim, dobrando dessa maneira. E é assim que você vai utilizar para sombrear os detalhes. Aqui eu estou fazendo um desenho de um rosto bem básico e sem cabelo. Por quê? Porque o cabelo ele ajuda a atrapalhar um pouco a compreensão da espalhação do grafite para fazer o sombreamento. Então vai ter outro desenho ali de um elfo, quase estilo mangá, em que tem cabelo, um cabelo bem básico, diga-se de passagem, que eu ensino a fazer um leve efeito no cabelo ali, mas é bem básico assim, não é o recomendado, é só para quem tá começando mesmo, mais amador. Enfim, esse rosto aqui que é careca, fica mais fácil da gente ver as rugas de expressões, as profundidades, os relevos no rosto e assim fica mais fácil da gente entender como espalhar o grafite. Talvez a imagem não colabore tanto, mas você pode ver que tem uma camada bem fina de grafite ali, de sombreamento. A única parte branca realmente do desenho é o branco do olho. Mesmo a pele de uma pessoa caucasiana, você tem que espalhar pelo menos uma leve camada de grafite ali, de sombreamento, para que fique ali diferente do branco do papel, digamos assim, como vocês podem reparar. Eu espero que dê para todo mundo reparar que ele não está exatamente branco, ele está um cinza bem claro. E aí a gente vai reforçando o traço do rosto, se acabar apagando nessa primeira passagem do grafite mais suave, e aí a gente vai começar a escurecer as áreas profundas do rosto, que vocês vão reparar que é acima dos olhos, na pálpebra, embaixo entre os olhos a ligação do nariz, embaixo do nariz, os lábios e os cantos inferiores do rosto, ali a parte do maxilar e da bochecha, e um pouco próximo do queixo, que são as áreas mais escuras. É claro que a gente poderia deixar as maçãs do rosto, uma área do nariz ali, uma área da testa mais clara, passar uma borracha para fazer o efeito de luz, mas como eu queria ensinar um básico de sombreamento, eu não passei essas áreas claras, eu só fiz as áreas escuras para não ficar tão complexo, tão confuso e ficar rápido de a gente desenvolver e trabalhar junto aí nesse começo.
Aqui vai praticamente a finalização em que eu vou reforçar algumas áreas escuras que acabam sumindo, que a gente vai passando várias camadas de sombreamento. Essa é a dica, passe várias camadas de sombreamento. Você precisa pelo menos ver 3 tons de sombreamento para ficar, mesmo que básico, um básico já um pouco legal. Nunca faça, por exemplo, só uma camada de sombra ou duas assim e ficar só 2 tons. Tente deixar 3 tons, 4 tons. Aqui eu deixei no máximo uns 3,5, 4 tons ali, como vocês vão ver no final. E aí você acaba reforçando alguns traços, algumas partes mais profundas. E sempre vai espalhando, tomando cuidado para que sua mão não fique suja e acabe borrando as bordas, etc. Tudo bem que dá pra gente apagar depois, mas para evitar trabalho é bom a gente já ir tomando um pouco de precaução nesse sentido. E se você se dedicar ali, fazer de concentrado, etc, mesmo que seja um desenho mais básico assim, mais de boa, você vai conseguir chegar no resultado próximo do meu, que não é o ideal, mas já é assim uma sombra básica que já é satisfatória para quem está começando, como eu já disse. Para finalizar, eu fiz aqui o desenho de um rosto élfico em estilo mangá, meio comics, bem basicão assim. Eu não me orgulho nem um pouco do resultado do cabelo, porque eu fiz isso daí, sei lá, em 5 minutos assim, foi muito rápido. Mas só foi para mostrar assim, você pode ver até que o olho ficou torto ali. Foi só para você reparar assim como criar a sombra quando a gente põe cabelo. Então a sombra basicamente vai seguir o mesmo modelo do rosto anterior, só que ele vai pôr mais sombra ali na franja, na parte em que liga a testa com o cabelo. É só isso. Eu não sombreei o cabelo, só fiz ali umas linhas ali para dar volume. Não é o resultado, eu vou reforçar que eu gostei. Ficou ali bem básico assim, ficou até na verdade relaxado, mas só foi uma brincadeira ali, só foi um método mais rápido para demonstrar como seria por sombra quando a gente vai por cabelo. Então eu repito, a gente coloca ali na sombra, ali naquela área de cima dos olhos, entre a franja e a testa ali, chegando próximo da sobrancelha.
Vocês puderam ver, foi bem básico, eu não caprichei tanto, não fiz uma técnica tão refinada, porque é para ficar mais rápido, para ficar um pouco mais dinâmico, para vocês não ficarem enjoados ali de ver uma coisa que demoraria muito, e também porque é suficiente para que você, que é um amador iniciante, já saiba o básico, já saiba como chegar naquele resultado, como fazer. Não se preocupe, você vai praticar, você vai se esforçar ali em sempre estar desenhando. A hora que você pegar esse básico, fazer de cabeça, aí a gente vai para as técnicas mais avançadas, como eu comentei no começo do vídeo. Mas você também pode ali, à medida que for desenvolvendo sua sensibilidade, seu senso crítico, seu raciocínio no desenho, ir caprichando em ir deixando melhor a sua técnica. Assim, talvez quando a gente chegar no vídeo das técnicas mais refinadas, rebuscadas, você já vai estar ali metade do caminho andado. Eu sou o professor de arte, cartunista Raposa. Se você gostou dessas dicas, por favor, comente, dê uma curtida, que vocês estão vendo que eu estou usando a minha webcam, que ela é bem básica, ela é bem ruinzinha. Quem sabe, se esses vídeos tiverem mais engajamento, eu finalmente ganhar alguns centavos com esse canal, que em 3 anos eu nunca ganhei nada. Eu consiga comprar uma webcam um pouquinho melhor e fazer essas aulas ficarem ainda mais satisfatórias, com uma qualidade técnica mais legal. Enfim, abraço, até a próxima.